ser confiada para estar aqui, por Jesus, claro, né, pela atuação do Espírito Santo em nossa vida, mas é sempre uma missão, vencer o nervosismo, né, vencer a ansiedade, mas Deus nos capacita e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco essa noite, amém? Nós vamos receber uma palavra do Senhor e pela ação do Espírito Santo nós podemos ser tocados. Não se trata do pregador que está aqui à frente, das pessoas que vão vir e vão estar aqui à frente, mas se trata do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, da abertura do nosso coração para a palavra. E como tem sido lindo ver tudo que Deus tem feito nesses últimos dias na nossa igreja, né? Como a nossa igreja está envolvida, como tem sido maravilhoso os momentos de louvor, os momentos de palavra, os momentos de comunhão. Nós não estamos desamparados, o Senhor está conosco, está cuidando do nosso processo e nós podemos sentir semana a semana a presença dEle se manifestando em nosso meio. Amém? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens, acredito eu, né, no mês de fevereiro, que é... Será que eu lembro o tema agora? Enfrentando os desafios ou as dificuldades da nossa vida, à luz da palavra de Deus, sendo transformados pela palavra do Senhor, para enfrentarmos os desafios, as dificuldades da nossa vida. E nessa série eu gostaria de começar trazendo essa reflexão, né? Sendo transformados pela palavra de Deus. Nós precisamos e seremos transformados pela palavra de Deus à medida que nós abrirmos o nosso coração. E eu gostaria de ler com os irmãos o texto que se encontra no livro de Marcos, a partir no capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir no livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler desde o começo. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. No verso 14, se a gente continuar um pouquinho mais para baixo, Jesus ele vai trazer para os discípulos a explicação da parábola que ele acaba de contar. O lavrador lança a semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros, que ouvem a mensagem, mas ela logo é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada.
Eu vou ler essa parte da explicação a partir do verso 14, agora na versão da Bíblia A Mensagem, que tem uma explicação um pouco diferente para nós, ou a mesma explicação com palavras diferentes, né? O agricultor planta a palavra. Alguns são como semente que cai à beira do caminho. Assim que ouvem a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Outros são como sementes que caem no meio dos pedregulhos. Ouvem a palavra e a recebem com grande entusiasmo, mas assim como a palavra não cria raízes, a emoção passa, ou surgem algumas dificuldades e não sobra nada. A semente lançada nas ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar ainda mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça, e a colheita supera todas as expectativas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, Pai, e nós queremos ser solo que absorve, Pai, que recebe a Tua palavra e que será transformado por ela, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que nós possamos calar todas as outras vozes nesse momento, para ouvir a Tua, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, as parábolas, elas eram o método didático de Jesus, né? Jesus, quando ele queria trazer um ensinamento sobre o reino, ele usava as parábolas, que traduzindo, como a própria palavra quer dizer, eram as comparações. Quem assistiu The Chosen vai se lembrar que tem um episódio que Jesus está lá pregando e falando com o pessoal, e ele fala, aqui algum pastor de ovelhas, e logo alguém, né, se manifesta, e ele começa a contar o reino dos céus, né, e fala, olha, se você tivesse 100 ovelhas e sumisse uma, você deixaria as 99 para procurar aquela que sumiu? E o pastor, claro, né, eu com certeza iria atrás da minha ovelha perdida. E através dessas histórias, através das comparações com o que acontecia ao redor, Jesus trazia um ensinamento sobre o reino, né? Um reino não conhecido, um reino desconhecido para nós. E Jesus trazia exemplos de coisas que eram cotidianas, de coisas que eram conhecidas, para nos revelar, para nos ensinar uma mensagem sobre o seu reino. É muito interessante pensar que quando nós estamos lendo uma parábola, nós estamos lendo as palavras do próprio Jesus, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. E as parábolas, assim como o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, né, se nós voltarmos aí um pouquinho, são ensinamentos muito práticos para a nossa vida cristã, né? Falam a respeito de questões cotidianas, então, como é precioso ler os ensinamentos de Jesus, as parábolas, o Sermão do Monte. E nessa parábola, Jesus ele traz alguns elementos. Eu separei as características desses elementos para que a gente pudesse pensar um pouquinho nele. Jesus, ele fala da figura do semeador, ele nos fala da semente. E ele escreve também, ele fala também sobre os tipos de solo. E eu separei aqui algumas informações que caracterizavam esses solos, para a gente poder pensar um pouco sobre isso. O solo que está à beira do caminho é um solo que ficou endurecido com a passagem de muitos pés. A semente ficou na superfície, à vista de todos, e as aves a comeram. A principal característica do solo que estava na beira do caminho era o endurecimento. Era um solo que, por estar à beira do caminho, as pessoas passavam por ele. E esse contato, esse atrito entre os pés e o solo, fazia com que o solo ficasse endurecido, um solo bruto, um solo rígido. Logo, quando a semente caía naquele solo, ela não conseguia sequer entrar no solo, sequer germinar, porque era um solo endurecido.
Então, a principal característica desse solo, o solo que está à beira do caminho, é o endurecimento. O segundo terreno é o terreno pedregoso. Qual que é a característica desse terreno? Ele não se tratava de uma zona cheia de pedras, mas sim de um terreno de pedra calcária coberta por uma capa muito fina de terra. Em muitos campos, a rocha aflorava a superfície. A semente que caía nesse terreno germinava muito bem, mas como a terra era muito fina e continha pouca umidade e alimento, o calor do sol não demorava para secar esse broto, de maneira que ele morria. Então, a característica do segundo solo é a superficialidade. Ele é um solo superficial, ele é um solo raso. Debaixo dele, ali um terreno de pedra calcária. Então, na superfície, ele chega a germinar. Parece que vai vingar e que vai dar certo, mas não tem raiz, não tem espaço para que a planta cresça, crie raízes, pegue os nutrientes necessários que estão lá na terra, a umidade da terra, os nutrientes para crescer e se desenvolver. Então, ele é um solo caracterizado pela superficialidade. O terceiro solo é o terreno espinhoso. O camponês da Palestina era ocioso. Ele cortava os ramos superiores dos espinhos fibrosos e os queimava na superficialidade. O campo parecia estar limpo, mas debaixo da superfície permaneciam as raízes das ervas daninhas. Dali a pouco, essas ervas daninhas recuperavam a sua força e cresciam com tanto vigor e tanta celeridade que abarrotavam ali, competiam espaço com a semente. Então, ela não conseguia dar frutos, ela não conseguia se desenvolver plenamente. Lá na minha casa, a gente tem um espaço de grama. E quem tem grama em casa sabe que dependendo da terra ou dependendo da grama, ela vem com alguns, como que é o nome, né? Umas ervas daninhas, umas coisinhas que, se você passar ali o cortador de grama por cima, elas vão continuar crescendo e continuar crescendo. Então, dica, né? Antes de passar o cortador, a gente precisa ir lá e arrancar essas ervas daninhas, como diz o ditado, né? Arrancar o mal lá pela raiz, para que ele não cresça mais. Daí a gente pode passar o cortador de grama, que aquelas ervas daninhas vão sumir. Mas não era o caso desse terreno. Ele era um terreno que parecia limpo, parecia super apropriado, mas lá debaixo da superfície ainda tinham ervas daninhas que impediam o crescimento pleno dessa planta. E o último terreno é o terreno que ele é bom, é um terreno limpo, é um terreno profundo, é um terreno apropriado para a semente crescer, né? Para a planta germinar e se desenvolver. E logo após Jesus levantar esses elementos, ele faz a tradução de cada um dos elementos, e eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre esses elementos. Queria que a gente começasse a pensar, primeiro, sobre a semente. Jesus, ele traduz para a gente a semente como a palavra de Deus. Depois, quando ele vai explicar para os discípulos, ele diz que o semeador, lança a semente. E que a semente é a mensagem, é a palavra de Deus. E eu acho muito interessante isso. O semeador, ele sai para semear. Independente do solo que ele vai encontrar, independente de onde essa semente vai cair, ele permite que essa semente caia, até mesmo diante do solo mais endurecido, mais improvável, aquele que nós olhamos e fala, não, esse não vai crescer, esse não vai dar certo. Ele não aceita nem a semente do Senhor. E o Senhor, o semeador, ele sai para semear e permite que a semente caia
em vários tipos de terreno. E é muito lindo isso, né? Pensar que o nosso semeador, parece que há uma esperança nele, né? Parece que ele olha para o terreno mais improvável, aquele que a gente fala que não vai dar nada, e ele fala: eu vou deixar a semente aqui. Pode ser que esse terreno passe por uma transformação, quem sabe ele não recebe a mensagem. E muitos de nós não sabemos como está o nosso coração hoje, nós vamos fazer essa reflexão. Mas independente do estado do nosso coração, a mensagem do Senhor está sempre recaindo sobre a nossa vida. Independente de como nós estamos, quais são as nossas atitudes referente à palavra de Deus, Ele ainda tem nos alcançado dia a dia com a sua mensagem, permitido que a mensagem dEle caia em nossa vida. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu olhei para uma pessoa e eu pensava: poxa, essa aí é solo endurecido. Vixe, mas é só um milagre mesmo para essa semente ela germinar. Não tem como. Essa pessoa sequer está aberta a receber a mensagem de Deus. Como pode vir a germinar? Mas, mesmo diante desse solo endurecido, o semeador está semeando, ele está lançando. Nós precisamos lançar sementes, independente do solo. Precisamos sair a semear, precisamos reconhecer que há poder sim para a transformação da semente e há também poder de transformação do solo. Existe uma possibilidade de nós escolhermos como será o nosso coração, como será o nosso solo. Então, diante, meus irmãos, dos terrenos mais endurecidos que você encontra no seu dia a dia, na sua família, no seu ambiente de trabalho, que nós possamos reconhecer oportunidades de germinar. Oportunidades de germinar não, mas de semear a palavra, de semear a semente, de lançar a semente. Eu estava hoje de manhã nas minhas redes sociais, não sei se nas suas também, talvez você não segue as mesmas pessoas que eu, mas houve uma pessoa muito conhecida do mundo secular, se é que nós podemos denominar, né? Que ele passou por uma conversão e anunciou isso abertamente, e nós vemos isso, talvez você tenha visto em vários e vários lugares. E quando nós entramos para ver o que ele tinha falado, ele falou: olha, que a verdade é que diante da palavra, diante do que eu recebi, eu não consigo guardar, eu não consigo me conter o que Jesus fez na minha vida. E eu fiquei lembrando da minha experiência recebendo a mensagem do Senhor, dando a ela significado pela primeira vez. E eu tive uma memória que eu realmente não me lembrava com tanta frequência. Me lembrava que isso aconteceu, mas me veio uma memória quando eu tinha 7 ou 8 anos. Eu me lembro que minha mãe comprou para mim um DVD do Crianças Diante do Trono. E aquele DVD falava sobre quem era Jesus. Começava contando, né, quem era Jesus, onde que ele nasceu, como que ele cresceu, como que ele se desenvolveu, como foi o ministério de Jesus. E lá na frente, depois de nos apresentar Jesus, o DVD falava sobre o pecado, sobre nós termos pecado um dia, e o pecado nos separa de Deus, e pelas nossas forças nós estamos diante de Deus. E depois vinha mais uma música falando que havia um sacrifício que foi feito por nós, né? Que nós somos salvos pelo poder de Jesus. E tem uma música, obviamente que eu não vou cantar, mas eu vou recitá-la, que o refrão falava: porque me amou tanto assim, Jesus se entregou para morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Se você foi criança diante do trono, você já cantou essa música aí na sua cabeça. E, meus irmãos, com 8 anos, eu me lembro de escutar essa música e sentir dentro de mim uma convicção do Espírito Santo de salvação.
Eu me lembro de chorar escutando essa música e falar: meu Deus, Jesus morreu mesmo. E de forma ilustrada aparecia Jesus na cruz, morrendo e sofrendo. E eu não sei se você tem na sua memória hoje o seu encontro com a palavra, o dia que você se encontrou com a mensagem de Jesus e tudo passou a fazer significado, parece que tudo faz sentido. E parece que o amor de Deus, ele toma a nossa vida a ponto de nós querermos contar mesmo para todos, de viver a mensagem. Nós somos tão tomados pelo amor de Jesus, tão empolgados pelo amor de Jesus quando ouvimos a mensagem. Como foi o seu dia quando você teve contato pela primeira vez com a mensagem de Jesus? Só que acontece que nós vamos caminhando, pisoteando, e o solo vai ficando endurecido. Parece que nós vamos nos acostumando com a mensagem, vamos nos acostumando com o amor de Jesus, vamos nos acostumando à distância dele, vamos nos acostumando a passar dias sem nos relacionar, sem nos aproximar, vamos nos acostumando a nos encontrar com Jesus aqui no domingo na igreja, sem estarmos com ele um dia na semana na nossa casa. Vamos nos acostumando. Eu já sei que Deus me ama. Isso não é uma notícia para mim. Eu já sei que Jesus me salvou e não tem nenhuma novidade. E tudo isso vai se tornando rotina. Ouvir que Jesus é o nosso Salvador é uma rotina para nós. Nós nos dessensibilizamos para a mensagem do Senhor. Mas eu gostaria de te convidar hoje a pedir misericórdia para o Senhor, para que Ele sensibilize o nosso coração e para que nós venhamos a nos vislumbrar pelo amor dEle, como nós nos vislumbramos um dia quando nós recebemos a mensagem, para que nós venhamos a nos apaixonar de novo por Jesus, como um dia nós nos apaixonamos, quando talvez você levantou as mãos em um domingo e aceitou a Ele como Salvador. Vamos olhar para o amor do Senhor e encontrar nele sentido para a nossa vida, razão para a nossa vida. Nós não podemos nos acostumar com uma vida distante da mensagem, distante da palavra, um coração endurecido para a palavra de Deus. Eu não sei se você hoje já recebeu essa mensagem. Se você um dia teve a oportunidade, assim como eu tive, graças a Deus e à ação do Espírito Santo na minha vida, de ouvir a mensagem do Senhor. Mas eu não posso falar sobre a mensagem, não posso falar sobre a semente, sem falar da boa nova para você. Não sei como está a sua vida hoje, e não sei também o que você passa, mas Deus sabe, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece talvez o vale mais profundo que a gente vem a viver, a dor mais dura de se sentir. Eu não sei qual é o buraco da existência que você se encontra nesse momento, mas por Jesus e graças a Deus, há salvação para a nossa vida, a solução para a nossa vida e a esperança para a nossa vida. Então, se você não recebeu ainda, receba sobre sua vida o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus. É só Ele que pode nos salvar. Nós estávamos, sim, condenados a passar uma eternidade longe do Senhor. E o preço, meus irmãos, seria a nossa vida, uma eternidade de morte distante do Senhor. Não há nada que nós podemos fazer para pagar o preço pelo nosso pecado. Mas Deus enviou o seu Filho perfeito, o seu único Filho, para morrer por nós, para pagar o preço. Eu estava lendo um livro esses dias e eu achei fortíssima, a analogia que o autor do livro fez. Ele falou: olha, eu tenho uma filha, eu não sei se todos aqui têm um filho, mas pense numa pessoa muito importante para você. Ele falou: por algum momento, eu pensei a minha filha sendo crucificada, a minha filha sofrendo e sendo colocada no lugar de Jesus. E eu não consigo mensurar, ele dizia, o sofrimento que é isso.
Mas Deus Pai passou por isso. Ele viu o seu filho sendo crucificado na cruz. Ele viu o seu filho perfeito e sem pecado algum, sendo crucificado, colocado nesse lugar para pagar o preço pelos nossos pecados. Hoje a graça é de graça para nós, mas ela custou muito para Jesus. Ela custou muito para Deus. E ela chega a nós. E eu gostaria de dizer que a mensagem está caindo sobre a sua vida hoje. A semente está sendo semeada. Eu não sei o que você vai fazer com esse amor. Eu não sei o que você vai fazer com essa semente que é transformadora. Mas ela está caindo hoje sobre a sua vida. Amém? Sobre a palavra. A palavra, ela é a semente. Ou sobre a semente é a palavra. O segundo aspecto que Jesus traz, a segunda figura, são os tipos de solo. Sobre o solo somos nós, é o nosso coração nessa analogia. E diante da palavra de Deus, nós podemos tomar algumas atitudes, nós podemos reagir de algumas maneiras. O solo que está à beira do caminho, a característica dele é o endurecimento. Ele é um solo que se endureceu para a palavra de Jesus. Ele é um solo que não consegue receber a mensagem. Será que há em nós alguma característica do solo que está à beira do caminho? Há em nosso coração o endurecimento de alguma palavra que o Senhor tem falado conosco? Será que tem algo que Deus tem ministrado em nosso coração, sobre o qual nós temos nos endurecido e falado não? Essa palavra eu não quero, essa mensagem eu não quero. Eu oro para que nós possamos quebrar o endurecimento do nosso coração. Que nós venhamos a quebrar essa rigidez à palavra de Deus. Será que nós, em algum momento, ficamos indiferentes ao Senhor, à presença dEle em nossa vida? Esse é o solo que está à beira do caminho. O segundo solo, ele é o terreno pedregoso. Ele é aquele terreno que é caracterizado por uma fina camada de terra na sua superfície, mas que embaixo ele é um terreno de pedra calcária, ou seja, ele não tem espaço para criar raiz. E a sua característica é a superficialidade, um terreno raso. Se nós não cuidarmos na nossa vida com Deus, nós podemos cair numa superficialidade. Fazer o que está ali por cima, o básico, aquilo que as pessoas veem. Nós vimos ao domingo para a igreja. E basta-nos isso. Basta-nos o domingo. Nós nos relacionamos aqui com as pessoas da nossa comunidade, pessoas as mais fáceis, as mais tranquilas. E basta-nos isso. Sem muito envolvimento, sem comprometer muito do meu tempo, do meu recurso e da minha vida. Eu me envolvo de forma parcial. Um solo morno, né? Ele não é quente nem é frio. E nós, se nós não tomarmos o cuidado de nos aprofundar na nossa relação com Deus, nós podemos estar ali no superficial, onde as pessoas veem, mas nunca mergulhar em águas profundas. Nunca chegarmos a um nível de mais intimidade e mais conhecimento com o Senhor. O Senhor sempre disse que Ele estava disponível uma relação conosco. Jesus fala que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai cear. Mas nós precisamos abrir. Nós precisamos estar disponíveis para nos aprofundar com Deus. Será que basta-nos uma entrega parcial? Basta-nos uma entrega superficial? No fim das contas, meus irmãos, tudo é sobre entrega. Nós precisamos nos entregar mais e mais e mais e mais, 100%. 90% não é 100%. 80% não é 100%. 99% não é 100%. Será que nós temos entregado tudo?
e permitido que Deus esteja tocando em tudo em nossa vida, transformando tudo em nossa vida, nós precisamos sair da superficialidade, porque a superficialidade, ela mata a semente. A superficialidade não permite que ela crie raízes, então logo se vem um sol ali, acabou, já era. A semente morre. A superficialidade, ela pode nos matar, porque a gente se acostuma com o nível raso. O terceiro solo é o terreno espinhoso. Esse é o solo que ele parece estar limpo. Parece super apropriado para a semente se desenvolver, mas lá embaixo ficou as ervas daninhas. E quando a semente cresce, junto com ela cresce tudo que ficou lá. E todas as coisas estão disputando espaço, querendo espaço e sufocam a semente. E ela não consegue se desenvolver plenamente. E a palavra diz que ela não consegue dar frutos. Ela não consegue frutificar. Jesus diz que os espinhos da nossa vida, eles são as preocupações da vida. A sedução com a riqueza e o desejo por outras coisas. É muito fácil nós abarrotarmos a nossa vida de interesses, de preocupações e de ilusões com esse mundo e não dedicarmos tempo para o mais importante. É muito fácil, se nós não cuidarmos, passarmos uma vida correndo atrás do vento. Mas o vento, uma hora ele está para esse lado, e a outra hora ele está para aquele lado, e ele vai e ele percorre. A gente vai chegar no fim, cansado de correr atrás do vento, esgotado de correr atrás do vento, e entender que nós não conseguimos nada. Nós corremos atrás do vento. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida, irá ganhá-la. Nós precisamos perder a nossa vida, gastar a nossa vida com o Senhor, buscá-lo. Não é errado que a gente desfrute de conforto aqui. Talvez alguns podem receber uma bênção aí e estar muito prósperos. Mas vigiem, irmãos, porque é mais fácil a gente se confundir quando o dinheiro ele ocupa lugar no nosso coração. É muito fácil a gente se perder. Tem coisas que podem nos abençoar, mas os excessos, eles nos prejudicam. Excesso de qualquer coisa pode te prejudicar. Um remédio que tem um grande potencial para abençoar a sua vida, se ele for dado na dose em excesso, às vezes um pouquinho a mais, ele pode levar uma pessoa a óbito. Os excessos da nossa vida, eles podem fazer a gente perder Jesus. Eles podem tirar Jesus do foco da nossa vida. Então, nós precisamos cuidar com os espinhos, aqueles que sufocam a mensagem de Deus, aqueles que sufocam a palavra de Deus. Porque talvez ficar rico nessa vida seja uma bênção, mas não é o fim. Não vivemos para ficar rico. Talvez trocar de carro esse ano, seria uma bênção. Oh, que coisa boa, chegar final do ano com o carro novo. Mas esse não é o fim. E uma casa nova? Poxa, uma casa nova é uma grande bênção, hein? Mas esse não é o fim. Tudo isso vai passar. As preocupações, a casa nova, o carro novo, tudo vai acabar. Mas a melhor parte não acaba. A vida com Cristo, ela é eterna. E sem Ele também.
sem Ele pode ser eterna, ou será eterna, eternamente longe da presença dEle. Nós não podemos esquecer do que é importante e trocar o importante pelo que não é importante. Tem coisas que não são importantes, meu amor, meus irmãos, meu amor está aqui. Tem coisas que não são importantes, são bênçãos, mas não são os mais importantes. Nós precisamos cuidar. O último solo, ele é aquele que recebe a palavra de Deus. E a grande divergência dele, para que a gente possa finalizar, é que ele é um solo que dá frutos. E os frutos, eles têm a ver com as nossas mudanças. Eles têm a ver com as nossas atitudes, uma vez que nós recebemos a palavra. Aquilo que era semente, quando cai no solo fértil, vira e germina, e vira uma planta, e pode vir a dar 30, 60 e até 100 vezes mais do que foi plantada. O solo fértil, ele transforma a mensagem em frutos. Os frutos, eles são externos, eles se externalizam. As pessoas talvez não veem a semente, mas elas veem o fruto. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e procurar evidências de transformações que a relação com Deus causou em nossa vida. O que Deus mudou em nossa vida? Será que Ele mudou a forma como a gente fala com as pessoas de casa? Será que mudou a forma como a gente fala com as pessoas do trabalho? Será que o nosso relacionamento com Jesus nos fez sermos mais bondosos, mais generosos, mais sábios, mais pacientes? Quais são os nossos frutos da nossa relação com Deus? Muitas vezes, nós nos contentamos, porque olhamos para a vida de algum vizinho, de algum parente, e a gente pensa, poxa, mas se eu for olhar para a vida dele, eu estou em vantagem, né? Eu vou para a igreja, mas eu sou muito mais crente do que essa pessoa. Eu acho que eu estou ali mais perto que ele, eu estou na frente. Ai, como eu sou santo, né? Perto dessa pessoa eu posso me sentir santo. E Jesus não quer que a nossa métrica, o nosso parâmetro de comparação sejam as pessoas que estão ao nosso lado, embora a gente possa vir a fazer isso. Nos sentimos mais santos, né? Em comparação com alguém. Mas o parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus. É aquilo que Deus espera de nós. É a entrega que Deus espera de nós. São as transformações que Deus espera de nós. Não o que a outra pessoa vive, mas... E Deus espera o que de você? Ser um pouco mais crente que Ele? Ou será que Deus quer uma entrega um pouco maior do seu coração? Não podemos nos contentar com uma entrega parcial, como já conversamos aqui. Meus irmãos, eu olho hoje para o meu coração e eu convido você, olha para o seu solo hoje, olha para o seu coração. Será que nós somos mesmo solos férteis? Sempre que eu li essa parábola, eu falava, eu acho que eu sou. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar que o solo fértil, ele passa por uma transformação. E a transformação, ela não se acaba aqui. Nós não chegaremos um dia à perfeição. Nós somos transformados de glória em glória, até que nós sejamos glorificados e venhamos a morar com Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós passamos por transformações. Nós somos transformados dia a dia.
E como está a nossa vida, como está a nossa mudança em relação a isso? A transformação, ela é visível. Os frutos são visíveis. Eles não são só uma teoria. Eles precisam ser práticos. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E nós não precisamos, meus irmãos, dessas ações para a salvação. Nós não precisamos fazer algo, ou um ritual, ou algum tipo de mudança para sermos salvos, porque a salvação, ela vem de Jesus. E ela é gratuita, ela é de graça a nós. Mas, quando nós estamos nos relacionando com alguém, esse amor precisa ser prático, não precisa? É muito fácil apenas ficar no eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas me ama como? Né? Como você tem demonstrado o seu amor? Se não houver entrega, se não houver sacrifício, se não houver envolvimento pessoal, envolvimento emocional, se não houver isso, o amor fica muito distante, muito vago, muito vazio. Nós somos transformados porque quando aceitamos Jesus e quando recebemos Ele em nossa vida, nós queremos ser mais parecidos com Ele, queremos estar mais próximos dEle. E nós vamos sendo transformados para virarmos testemunhas dEle. Então, não precisamos disso para a salvação. Mas a fé que nós temos, sem obras, sem frutos, sem evidências, como ela está? Nós precisamos ser transformados diante da palavra de Deus. Nós precisamos escutar, receber e pedir ao Senhor: transforma-me, Senhor, renova o meu coração, renova a minha vida, faz-me ser o solo fértil, não apenas que recebe sua palavra, mas ela logo morre no dia a dia e é sufocada pelas preocupações, mas o solo que recebe e que transforma, que vive a sua palavra. Salmos 1, muito conhecido por nós, diz que aquele que tem prazer, tem alegria. Prazer está ligado à vontade, ao desejo. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio. Dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Que nós possamos pedir a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida hoje, para frutificarmos, para externalizarmos a palavra dele. Feche seus olhos e curve a sua cabeça nesse momento. Senhor, nós queremos, Pai, queremos ser transformados. Só o Senhor, somente o Senhor, conhece nesse momento o nosso coração. Só o Senhor sabe o quanto ele está endurecido. Só o Senhor sabe o quanto ele está superficial, parcial. Só o Senhor sabe o quanto ele está preocupado e tomado por essa vida aqui, Senhor. Só o Senhor conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Nós queremos ter fome de Ti, Senhor. Queremos desejar ao Senhor, ter prazer na Sua lei e na Sua presença, Pai. Ó Senhor, faz arder em nós a chama que um dia ardeu quando tivemos o primeiro contato com a Sua palavra.
quando descobrimos que o Senhor era o Salvador da nossa vida e que daria sentido à nossa existência. Ó Senhor, nós não queremos, Pai, ser um solo endurecido à Tua palavra, indiferente, superficial. Não, Pai. Nós queremos nos aprofundar, nós queremos Te conhecer. Ó Jesus, nós queremos ser transformados, Pai, pela Sua mensagem. Queremos que ela entre em nosso coração e ela transforme, Pai, o nosso jeito de ser, a nossa forma de falar, o nosso jeito de amar, o nosso jeito de cuidar. Pai, que tudo que há em nós, tudo seja transformado pelo poder do Senhor, pela ação do Espírito Santo, Pai. Nós não queremos continuar iguais, não queremos continuar indiferentes, não queremos continuar mornos, Pai. Distantes, vazio da presença maravilhosa do Senhor na nossa vida, nós não queremos, Senhor. Ó Senhor, nós queremos mergulhar no Seu amor, Pai. Ó Jesus, nós queremos a Tua presença, Senhor, em nossa vida e nos alimentar dela dia a dia, Pai. Não queremos viver uma vida como se o maior amor do mundo não tivesse nos alcançado. Nós sabemos que o Senhor nos alcançou em nossos pecados e transgressões e nos tirou, Pai, do império das trevas e nos colocou sobre a Sua maravilhosa luz. Ó Senhor, não nos deixe indiferente a essa obra, Pai. Não queremos deixar a semente morrer em nossos corações, mas queremos carregá-las, Pai, carregar essa semente durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano, durante a nossa vida, Pai. Ó Senhor, transforma o nosso ser, renova o nosso ser, Pai. Queremos ser transformados pelo Senhor. Com os olhos fechados, pode continuar sentado. Eu acredito que você conhece essa canção e eu te convido hoje a pedir ao Senhor: Senhor, renova o meu ser. Ó Senhor, eu não quero continuar indiferente, eu quero ser transformado.